Olá, pessoas! Para quem não me conhece, eu sou a Belle e hoje eu estou aqui para fazer um vídeo muito especial com as casters maravilhosas do CBLOL, da Ignis Cup, do circuito de Wild Rift. Agora a gente tem o Game Changers, que é o campeonato feminino, e a gente vai falar um pouco sobre isso. Então eu queria muito agradecer a presença das meninas incríveis, a Lágolas, a Fogueta e a Tabs. Meninas, muito obrigada, primeiramente, por estarem aqui. Bom, primeiro eu queria saber quando que vocês começaram a jogar e que jogo que vocês começaram. Se foi com um LOLzinho mesmo ou com algum outro jogo. Eu jogava World of Warcraft. Comecei a jogar com uns 4 ou 5 anos de idade. Comecei em console mesmo, jogando Master System. E aí, PC foi só na adolescência e LOLzinho já foi bem mais tarde, 2016. Cara, eu comecei a jogar há muito pouco tempo. A verdade, assim, também jogava coisas quando eu era criança, mas nunca foi, assim, uma grande relevância, assim, na minha vida. Eu comecei a jogar jogos online mesmo. O League of Legends foi o primeiro. Mas foi bem recente, foi na faculdade, assim. Foi depois que eu conheci o CBLOL. E aí eu comecei a gostar muito do CBLOL. Eu falei assim, preciso tentar entender esse jogo um pouco, né? Você começou a jogar por causa do CBLOL? Sim. Ai, que legal. Eu não jogava, os meus amigos assistiam CBLOL. E aí eu comecei a assistir com eles, porque, enfim, final de semana, todo mundo se reunia. E era meio que tipo futebol, assim, sabe? Eu tava pra assistir CBLOL. E eu assistia, não entendia nada, malemar gostava, não gostava muito no começo. Mas aí fui pegando gosto, fui achando muito, muito legal toda a construção de programa de TV mesmo que ele tinha. O fato de contar muitas histórias e tal. A primeira final que eu assisti foi de 2017, se eu não me engano. Aí depois, em 2018, eu comecei realmente a acompanhar o campeonato. E aí, no final de 2018, que eu realmente comecei a jogar. Mas foi tudo por conta do CBLOL, assim, antes, sabe? Legal. E você também? Sou uma misturinha das duas. Não brinco, na verdade, que elas são minhas mães, porque eu sou um pouquinho de cada. Eu comecei a jogar bem pequena, assim, eu tinha um Snaze Station, assim, em casa. Jogava aquele jogo do pato, sabe? Eu atacava, assim. E aí eu jogava, eu sempre gostei muito de jogar. Só que eu nunca tive videogame, eu pegava dos meus primos. E aí eu fui crescendo, tive meu primeiro computador. E aí comecei a jogar um jogo que é o MMORPG chamado Perfect World. Nunca tinha tido experiência com MOBA na vida. Eu joguei muito Perfect World por muito tempo. Foi o que me introduziu. E eu era bem nova, eu comecei a jogar com 11 anos, assim, mais ou menos. E aí, um dia chegaram pra mim e falaram, bora jogar LOL. Isso era 2012. Quando lançou, assim, um servidor mais ou menos brasileiro. Aí eu, vamos, joguei a primeira vez, detestei. Falei, nunca mais vou jogar. Só que aí eu descobri o competitivo. E pelo competitivo eu comecei a gostar mais do jogo. Porque antes eu comecei a assistir, eu falava, caraca, isso é muito legal. Assisti principalmente as ligas internacionais, que eu gostava muito. Eu falei, caramba, assim, eles são pagos pra jogar e isso é muito maneiro. E aí eu falei, tá bom, acho que eu vou começar a jogar. E eu dei mais uma chance. E aí que eu comecei realmente a gostar do LoL, a jogar LoL. E assim, eu sou apaixonada pelas histórias também. Jogo também os outros jogos da franquia, como Legends of Runeterra. E aí, assim, pra mim foi o grande divisor de águas, assim. Porque eu nunca tinha jogado MOBA na vida. E quando fui jogar, me deparei com LoL. Eu já me estranhei. Eu falei, peraí, como assim? Como é que joga isso? Mas a partir do competitivo, a partir de assistir, foi que eu realmente me apaixonei. E hoje em dia, assim, não penso em jogar outra coisa sem ser LoL. Eu sempre vou e volto. Eu falo, não vou jogar mais LoL hoje. Aí depois, mais tarde, eu tô jogando de novo. Uma coisa que eu acho legal sobre o competitivo de jogos eletrônicos é que, por exemplo, futebol, a gente assiste e a gente consome. Gosta de consumir porque a gente é fã de futebol. Mas, assim, o jogo eletrônico, a pessoa assiste e ela pode jogar. Porque ela não precisa ter... Assim, claro que você pode jogar ali, pela gente fim de semana e tal, mas você não precisa ter aquele preparo físico desde que você tem 5 anos de idade pra você jogar que nem num futebol, por exemplo, assim. E às vezes jovens começam, assim, sei lá, com 16, 17, mas conseguem entrar pra um competitivo porque se dedicam muito, mas elas não precisam ter um preparo que nem num esporte mesmo, né? Que tem que ter praticamente nascido, né, daquele... Eu acho que, falando um pouco até agora sobre outro jogo, mas desde a vinda do mobile ou desde a vinda do Free Fire, por exemplo, que levou muita oportunidade pra galera de periferia e tal. Sim. Lógico que a gente tá falando de um jogo que você tem que ter um investimento muito maior, porque você tem que ter um PC gamer, mas agora também tem o Wild Rift, então eu acho que a gente tá entrando ainda muito recente, então isso ainda vai se desenvolver mais, mas a gente tá entrando num momento em que
os esportes são viáveis. Sim. Sabe? Nesse esquema que você falou. Você é uma pessoa competitiva, você quer trabalhar com competição, você quer trabalhar com campeonatos, você tem essa porta de entrada que são os esportes, até porque a gente sabe que no nosso país esportes não são muito valorizados. Sim. Né? Então, os esportes acabam sendo uma outra válvula, porque são empresas de fora que vão colocar esse dinheiro, né? E entrando nessa questão de valorização, as mulheres já têm um histórico em muitos esportes de terem menos visibilidade, de receberem menos também e tudo mais, mas como vocês enxergam essa oportunidade da Riot finalmente estar colocando seus campeonatos oficiais femininos, dando essa oportunidade, porque os campeonatos iniciaram com classificatórias abertas, né, e tudo mais. Então, para vocês, como que finalmente tá vendo isso acontecer depois de tanto tempo? Eu acho que é finalmente isso que você falou, né? A gente estava muito tempo esperando isso. A gente completou esse ano 10 anos de servidor brasileiro e só agora a gente finalmente está conseguindo ter esse primeiro campeonato oficial de cenário inclusivo. Então, acho que a gente precisava muito disso, porque a gente tinha um cenário que estava lá, existia de forma precária, mas ainda sem o olhar da Riot em si. Então, muita gente acabou parando pelo caminho, porque não viu incentivo, não tinha estrutura, tinha que continuar a fazer outras coisas da vida. E o cenário, do jeito em que ele ainda é hoje, ele ainda não te permite tanto assim você, por exemplo, ser uma mulher, ser uma pessoa não binária, enfim, ele não te permite subir a ponto de disputar realmente o mais alto tier do competitivo. Ainda é muito fechado em relação a isso, apesar do cenário ser misto, mas enfim, tem toda uma estrutura ainda que acaba impedindo essas pessoas de realmente conseguirem chegar nesses lugares mais altos. Então, eu vejo que essa é uma oportunidade que essas pessoas têm de começarem a realmente trabalharem de forma profissional com as equipes, tendo um cronograma de treinamento, participando de competições, recebendo premiações também. E esse é o começo da estrutura desse cenário que eu creio que tem muito a crescer ainda. É também uma questão de você tá vendo esse novo caminho aparecendo, assim, né? Como eu tava falando antes. O cenário todo de esportes precisa funcionar cada vez mais como um local de profissionalização e um caminho para que você possa pagar suas contas, sabe? Apesar de falar tudo isso, a gente sabe claramente que ainda é uma profissão, assim, eu falo muito sobre ser uma profissão de sonho, assim, porque as pessoas sonham em trabalhar com isso, mas não é tão palpável, eu assim. entendo, porque com o YouTube as pessoas com o YouTube também é a mesma sonham coisa, em exato. trabalhar, Tipo, e é uma na verdade, coisa eu acho que qualquer coisa na estranha. internet, sabe? Qualquer coisa que você trabalhe na internet ainda é uma coisa que não é tão realista, assim, Sim. você se imaginar e você se projetar lá. E você, tipo, se formar na faculdade, conseguir entrar numa empresa, Exato, não é a mesma coisa. não é. Então, eu acho que além de todas essas coisas que a Legolas já falou, de ter sido um cenário que ficou abandonado, de ter sido um local que... de ser um local que não nos recebe, não nos acolhe muito bem, tem também essa questão de que muitas mulheres querem ser profissionais e trabalhar com esportes. Independente se elas vão ser players, se elas vão ser casters, se elas vão ser criadoras de conteúdo, se elas vão ser juízas de partida, independente, se elas vão ser técnicas de um time. Então, eu acho que também essa questão de você estruturar um cenário feminino, de você principalmente, no nosso caso, a gente fala de um cenário feminino, mas antes de falar de um cenário feminino, a gente tem que falar da iniciativa para esse cenário existir, que foi aonde tudo isso começou, né? A Riot juntando 3 projetos que já visavam o público feminino, que foi o In-House Jinx, o Revela Casters e os campeonatos femininos da Goddess Cup, que já estavam acontecendo pela Gamers Club, e pensar em cada um desses espacinhos pensar em cada um desses espaços como formas de você fomentar um cenário. Então, quando surgiu-se a proposta de criação desse cenário, a pergunta que o Caco Antunes, que é o nosso diretor, fez pra mim foi: cara, o que a gente faz? Porque a gente negligenciou isso por muito tempo e dá pra gente voltar? Você acha que a gente consegue fazer? E eu falei pra ele que dava, só que a gente tinha que reestruturar tudo do zero. Tanto pra que a gente mostrasse pra essas meninas que iam chegar agora que era possível elas acreditarem e insistirem,
quanto pra gente virar pras meninas que já tinham participado antes e tinham desistido. Que não tinha dado certo. Que não tinha dado certo, que era possível elas voltarem, sabe? Elas foram perfeitas nas colocações, falaram tudo que eu queria falar, mas assim, uma das coisas que eu posso falar assim, por vivência própria, é que eu fui um desses casos de resgate. Porque eu comecei no cenário, eu queria jogar. Eu queria ser jogadora profissional. Só que aí eu fazia um timezinho, jogava campeonatos assim locais da minha cidade com amigos da escola. Você é de que cidade? E eu sou do Duque de Caxias, do Rio de Janeiro. Sou do Rio. Eu morava lá no Rio. Eu morava no Rio. E aí a gente jogava por lá, assim, coisa de escola, de ensino médio. Só que aí quando chegava eu falava, cara, eu quero trabalhar com isso aqui, eu quero trabalhar com LOL, mas eu sou mulher, não vejo nenhuma outra mulher assim jogando. E aí acabou que as coisas foram assim como elas falaram, foram o cenário negligenciado, né? Os cenários deixados de lado, também deixou o meu sonho engavetado, assim. Beleza, infelizmente eu vou ter que procurar outra coisa. E aí, enfim, seguir fazendo minhas coisas normais. Eu sou formada em dança. E aí eu tava fazendo minhas coisas. E aí comecei a ver uma Legolas, uma fogueta no CBLOL. Aí peraí, no CBLOL Academy, né? Quando a gente começou a ter a fase de franquias do nosso cenário, isso também gerou muita oportunidade para outras pessoas. E aí também tem várias outras meninas, como a Leti, que me inspirou muito. Agora ela tá no Valorant, mas ela começou no League of Legends. A Ravena também, quando elas faziam os programas anteriormente. A gente teve a Tal, na Camilota, assim, são muitas. Mas aí quando eu vi elas, eu falei, caraca, aconteceu alguma coisa aqui. Alguma coisa mudou. Existem novas oportunidades. E assim, foi na época da pandemia. E aí foi quando eu falei, caramba, acho que eu vou, né, ingressar um pouco mais nisso aqui. Acabou que, assim, aconteceu até com certa naturalidade, porque eu já gostava, já tinha interesse de trabalhar com alguma coisa relacionada à comunicação. E aí agora, assim, olhando para esse novo cenário que tá se formando, na verdade, um velho cenário que tá ganhando um novo rumo, tá ganhando um novo caminho, isso pra mim é gratificante demais, porque eu fico feliz por estar participando disso de alguma forma e ser resgatada, né? E o meu grande objetivo é fazer com que essas meninas também continuem, agora acreditem, realmente é possível, né? A gente teve o Revela Caster, por exemplo, eu fui uma participante do Revela Caster. Eu vim e, tipo assim, eu lembro que a gente participava de vários bate-papos, assim, elas traziam pessoas super bacanas pra bater papo com a gente. E assim, foi ali que a gente foi ganhando direcionamento. Aí teve o in-house, agora eu vejo amigas minhas, porque antes disso eu jogava pela faculdade, pela universidade. A gente jogava no cenário feminino universitário, que também é um cenário bem, assim, esquecido. Já foi um pouco mais valorizado. Inclusive, elas me narraram. Pra falar. Ai, que legal. Eu segurando pra falar. Já narrou uma tábua. Pois é. E assim... E aí eu vejo agora as meninas que jogaram comigo, que também tinham sonhos de entrar no cenário, tendo uma nova fagulha, assim, de esperança, porque elas estão jogando in-house, e aí estão jogando agora também a qualificatória da Ignis, isso é muito bacana. Então, assim, é tudo que a gente sonhou finalmente acontecendo, e mais do que isso, assim, tá simultâneo. A gente tá tendo do Wild Rift, tá tendo do Valorant, tá tendo do LoL, assim, tudo ao mesmo tempo. Então, assim, acho que nem 2, 3 anos atrás, 1 ano atrás, eu não imaginaria isso acontecendo. Então é um momento, assim, que é pra todo mundo se orgulhar mesmo, pra todo mundo ficar feliz. Vocês têm algum conselho? Lógico que vocês já falaram coisas incríveis aqui sobre toda a experiência e tudo mais, e o que vocês estão vivendo nesse momento. Mas vocês têm algum conselho que vocês queiram dar pra aquela menina, sei lá, gente, uma menina que tá, sei lá, no interior do Rio Grande do Sul, no interior do Pernambuco, que o sonho delas é trabalhar com isso. O que você, tanto como player quanto como caster, que conselho vocês dariam? Quer começar agora com o Tabs? Pode ser. Eu sempre falo quando as pessoas perguntam alguma coisa pra mim, porque eu comecei muito assim também em rede social, e aí as coisas foram crescendo, as pessoas foram me vendo, acreditar no seu conteúdo. Eu comecei escrevendo. E aí, só que eu sempre gostei muito de fazer análises específicas, assim, do League of Legends. E é algo que é mais puxado pro caster mesmo. Então, assim, acredite no seu conteúdo, compartilhe mesmo. Às vezes, por exemplo, quem começa muitas vezes vai pra stream. Stream é um lugar muito legal, muito importante. A plataforma de stream, né, sejam elas qual forem, é muito importante para as pessoas te conhecerem e você colocar seu conteúdo à frente. Divulga pros amigos, bota lá, mamãe, por favor, deixa aberta aí, por favor, a minha live pra pelo menos dar um incentivo. E aí divulguem.
divulguem, acreditem no seu conteúdo e façam ele acontecer. E sempre normalmente a gente sempre vê coisas criativas, nem sempre é a mesma coisa aparecendo, né? Porque são pessoas que estão chegando com novas ideias, e a partir disso as pessoas têm algo muito grande a oferecer pro cenário, algo de repente que ninguém nunca ofereceu antes. Mas às vezes para pelo caminho, não tem incentivo. Então acreditem, você tem que ser o seu principal apoiador. Se não vir de você, é muito difícil vir de outras pessoas antes que venha de você mesmo. Então acredite no seu conteúdo, compartilhe ele, faça com que ele seja visto, que provavelmente as coisas acontecerão, e eu torço muito que acontecerão. Eu acho que isso é um dos conselhos mais básicos que a gente sempre dá, assim, tipo, isso que a Tata falou, que é você se fazer ser notado, sabe? Porque uma pessoa que vai te contratar, ela não sabe que você existe, né? Então você realmente precisa se mostrar e mostrar o quão bom você pode ser, porque você dentro de uma empresa ainda vai passar por muitas lapidações ali, né? Mas eu acho que além disso tudo, eu gosto muito de falar também sobre essa questão de você... você falou da BGS antes da gente começar a gravar. Eu participei de uma mesa de conversa com as meninas daqui, a Bago Chess, a Leti, a Babi do Wild Rift. E a gente tava falando exatamente sobre dicas, o tema era dicas para novos casters, assim, sabe? E uma das coisas que eu falei lá foi sobre a gente... Desde o começo, eu comecei com lives, como a Tabata falou, eu fazia lives e depois eu fui mudando meu conteúdo. E desde o começo eu sempre fui uma pessoa que exigia ser respeitada. Então, as pessoas entravam na minha live e elas tinham que me respeitar e respeitar as pessoas que estavam naquela live. E isso foi uma coisa que barrou muito o meu crescimento como influenciadora ou como criadora de conteúdo. Eu poderia ter números muito maiores hoje em dia, eu sei disso, mas por eu sempre exigir... Gente, respeito é o mínimo, sabe? É o básico. E por eu sempre exigir esse tipo de respeito, por eu sempre exigir que a minha comunidade fosse respeitada, isso com certeza trava o seu crescimento, porque você não deixa que qualquer um faça qualquer coisa com a sua imagem, né? E isso foi uma coisa extremamente importante pra mim quando eu me tornei caster. Porque por eu ter essa construção desde sempre, quando eu vim pra Riot, eu fui anunciada na Riot, eu tive uma comunidade muito bacana que me apoiou muito em qualquer coisa. Então, quando eu apareci em transmissão, quando saíam posts meus nas páginas do CBLOL, porque o começo foi muito difícil, assim, é muito louco, porque a gente tá falando de janeiro de 2021 e a gente tá agora em outubro de 2022. E a Tabata já não passou por coisas quando ela entrou no CBLOL Academy que eu e a Legolas passamos. Sim, então é um período de tempo muito curto. Sim. Que muita coisa mudou. E mesmo assim, essa coisa de eu sempre estar ali me impondo, pedindo para que as pessoas me respeitassem, pedindo para que as pessoas respeitassem a minha comunidade desde o começo, foi algo que me ajudou demais a ter uma forcinha extra quando eu cheguei, sabe? Acho que algo que me ajudou bastante quando eu comecei foi... eu tinha um outro trabalho mais tradicional antes, só que eu queria muito trabalhar com jogos. E o período da pandemia em que a gente teve que ficar bastante em casa foi o período em que eu consegui me dedicar um pouco mais a isso. E uma das coisas em que fez muita diferença para mim foi entender que, como eu queria aquilo profissionalmente, eu precisaria ver aquilo de forma muito profissional. Então, tratar com a mesma seriedade que eu tratava o meu trabalho. Então, ter uma hora para começar, ter uma hora para terminar, fazer os cronogramas certinhos. Acho que foram coisas que me ajudaram muito no começo a ter essa disciplina, a desenvolver uma rotina de, eu comecei com streams também. Então, eu tenho esse tempo aqui para fazer stream, então eu fazia stream todos os dias e eu tinha um horário para começar. Regrado, né? O que ajudava muito as pessoas, todo dia, aquele horário, vai ter aquela pessoa criando aquele tipo de conteúdo. Então, querendo ou não, você acaba criando uma comunidade ali justamente por conta da sua frequência, sua assiduidade, e é aquilo sobre realmente ser profissional. Você precisa muito fazer isso, porque a gente está num meio, num cenário eletrônico que ainda é muito novo em questão profissional, em questão de trabalho mesmo, de monetização. E muita gente às vezes não consegue ver isso como um trabalho, apenas como um lazer. Eu adoro trabalhar com jogos, eu adoro fazer stream, eu tenho que fazer stream, eu tenho que jogar o jogo que eu gosto e eu ainda posso ganhar por isso. É uma coisa que obviamente é muito divertida,
mas não deixa de ser o meu trabalho. E eu não posso fazer de qualquer forma. E às vezes as pessoas entendem que, porque é diversão, não pode ser trabalho, não pode ser encarado com seriedade. Eu entendo porque muitas vezes as pessoas perguntam, às vezes abre caixa de perguntas assim no Instagram. Mas com o que você trabalha além do YouTube? Daí eu, você trabalha com o YouTube com o quê? Eu posso garantir YouTube pra me vocês. consome 24 horas por dia. Eu tô sonhando lá com o vídeo que eu tenho que gravar, imagina. Eu posso garantir pra vocês que a hora que vocês começarem a trabalhar não vai ser tão divertido assim mais. Bom, meninas, agora eu queria saber o que vocês curtem fazer no tempo livre. A gente sabe que vocês jogam também, óbvio, mas, assim, outras coisinhas, assim, vocês gostam de sair... Tempo livre, você... Então, peraí, vocês têm tempo livre? Que eu não tenho. O dia que vocês têm um tempo livre, vocês curtem, sei lá, ler, sei lá, estudar, o que vocês gostam de fazer? Assistir série, filme? Eu gosto de ler, assistir série, mas, gente, eu realmente gosto de jogar. E eu vou jogar outras coisas. Entendi. Então, acabo jogando outros joguinhos. O LoL também, né? Ultimamente tenho jogado um pouco mais o LoL, tenho me divertido um pouco mais, justamente porque a gente quase não tem tempo pra jogar. Então, o tempinho que eu tenho, como eu gosto muito de jogar, vou dar uma aproveitada, jogar umas 2 partidinhas ali. Mas normalmente é isso, adoro escutar música. Às vezes eu passo tempo, assim, sentada só escutando música. Assim, paz. É bom, né? Da gente transcende. Bom demais. Então, assim, são atividades mais calminhas, sabe? Eu gosto de assistir... Eu gosto de assistir coisas. Filmes, animes e séries. Mas principalmente eu adoro assistir filmes e séries pra eu poder cochilar enquanto eu tô assistindo. E aí depois... Principalmente coisas que eu já assisti várias vezes, porque daí é como se eu não tivesse dormido. Entendi. Claro que eu acordei, eu já entendi, sei o que porque você aconteceu. sabe o que aconteceu. Exatamente. Eu sou uma Mas eu boa gosto técnica. muito de assistir anime, eu gosto muito de anime. Meu tempo livre eu vou, sento no computador, o que eu vou fazer? Aí eu jogo LOL. Mas isso acontece, é sempre assim, eu sempre caio no LOL de novo, é incrível, às vezes não tem nada pra fazer, vou jogar uma partida de LOL. Mas Runeterra também. Ok, Runeterra também, gosto muito de Runeterra. Eu gosto muito de um jogo chamado Genshin Impact, muito por sim. isso que a Fogueta falou, que eu também gosto muito de animes, leio muito anime, na verdade vejo muito anime, mas na verdade eu leio mais mangá. Eu gosto mais de ler. E aí a temática do jogo é completamente 2D ali, eu gosto muito, mas assim como a Fogueta falou que ela também tá tentando retratar um pouco mais das coisas que ela é formada, eu sou formada em dança, e sempre quando eu posso também faço uma aula de dança, quando tem apresentação tento me ensaiar pra fazer uma apresentação, mas é jogo, né, leio, assisto, danço, deixa eu ver mais o quê? Tento descansar, isso é importante, tento descansar. Sim. Às vezes eu tento só dormir, assim, fazer um dia nada, sim. Mas aí às vezes eu também penso, nossa, eu tenho que fazer tal conteúdo, eu tenho que pensar em tal coisa, isso aqui, ó, tá algo guardado na minha cabeça. Não, realmente tempo livre, não tem muito pra onde fugir. Eu jogo, eu leio, eu assisto mais animes do que séries, porque me dá uma enjoada, eu não consigo ficar muito tempo, assim, olhando pra televisão, ou normalmente eu tô fazendo outra coisa enquanto eu tô assistindo, aí as séries como são um pouco mais longas, aí eu não consigo ficar tão parada prestando atenção, mas normalmente são mais... Gosto de atividades físicas também, quando eu não tô fazendo muita coisa. Eu jogava vôlei, pretendo voltar, por causa de anime, comecei a jogar vôlei por causa de anime, de vôlei, e é isso. Minha vida, assim, sempre influenciada pela cultura oriental. Qual que é a série preferida de vocês? Uma série ou um anime? Ok. A minha série favorita é The Office. The Office, sério? Caraca! The Office. Às vezes você se imagina no meio da transmissão, assim, numa situação meio, vamos jogar um gato pelo buraco. Câmera, assim, desfilmando no trabalho. A cena do incêndio, ela é definitivamente a melhor cena da minha vida, assim. E deve ser muito difícil você ser uma sitcom e olhar pra essa cena e falar, meu Deus, eu não sou isso. Então, assim, não tem como... Eu gosto muito de The Office, mas e The Office também é uma série que eu demorei muito pra conseguir assistir, assim, tipo, eu assistia 1, 2, 3, 4 episódios, eu assisti a primeira temporada inteira e eu falei assim, cara, não vai. Aí eu larguei tudo e aí, enfim, fui pra outras coisas, fui fazer minhas coisas e aí um dia eu falei assim, cara, eu vou começar a assistir The Office quando eu tiver pra dormir. Então eu deitava, dava play e aí eu dormia assistindo. E aí no dia seguinte eu voltava pro episódio que eu tinha dormido e aí eu fui assistindo. Até que chegou num ponto que eu comecei a assistir ela o tempo todo. Então eu acordava e ia tomar café, assistia uns 2 episódios. Aí ia almoçar, assistia mais uns 2 episódios. Aí ia ter uma pausa de alguma coisa, assistia mais 2 episódios. Tava no metrô, assistia um monte de episódio. E aí comecei a ficar muito assim, viciada, sabe? Até que eu terminei e tipo assim, eu não sei, é uma série que ficou muito marcada, assim, pra mim. Eu sou muito apegada a coisas que por algum motivo... E às vezes esse motivo pode não ser assim, nossa, esse é o melhor filme com o melhor roteiro do mundo. Não, às vezes o filme pode ser muito... Meu filme favorito é Transformers.
Eu assisto Transformers Tudo bem, não, gente, regularmente. Ok, não vou A ficar. cada Não tem 15 julgamento de dias. verdade. Eu assisto Transformers 1 e 2 e se deixar o 3 a cada 15 Mas dias. o roteiro de Transformers É o da bom. Megan Fox, não é? O 1 é o da Megan Fox tá. e o 2 também. Aí o 3 ela Tá. se rebelou. E foi quicada. Mas, tipo, eu assisto Transformers várias. Quando eu tô triste, eu assisto Transformers. Isso tá Ou ótimo. filmes, ou como se fosse a primeira vez, do Adam Sandler. Então, Nossa. mas eu tenho esse discurso, assim, que eu falo, gente, você amar um filme, uma série, você não precisa amar a maior Sim. obra-prima do universo. Tipo, porque assim, eu falo muito isso quando eu vou falar sobre alguma série específica, eu falo, gente, olha só, quando eu vou falar disso, tem que ter um olhar crítico sobre isso, só que assim, o que isso tá propondo? Né? Porque sua assim, vida também, porque exato. assim, uma coisa é eu falar assim, nossa, eu amo tal série, e outra coisa eu falar também, essa série é ótima demais, assim, é tipo uma baita, série é uma muito produção. boa. Parabéns pra quem fez ela. Mas não é a favorita. Só que, por exemplo, eu amo La Casa de Papel, e eu sei que é uma série que tem um monte de problema, sabe? E tá tudo bem, gente, eu amo. Eu amo, e é isso. O anime que mais mexeu comigo, assim, foi o Bleach. Porque eu assisti Bleach num momento da faculdade em que eu não tava muito bem. Então eu ia assistir Bleach porque ele me tirava um pouco da realidade. Sim. E aí eu ficava melhor. Porque eu não tava nada bem nessa época. Tanto que quando o Bleach acabou, eu fui ler o mangá, que inclusive vai sair Vai A lançar- Guerra Agora. Vai lançar aquela coisa nova. Disney, eu realmente te detesto, porque senão vai soltar. Mas enfim, a gente vai assistir por outras. A gente vai viajar pra assistir. Seus Pullflix. E foi um anime que me marcou muito, assim, por conta disso. Mas eu não tenho Bleach tatuado no meu braço. Porque eu tenho um braço tatuado de anime. Acho que a série que eu mais assisti, que eu mais me diverti foi Friends. Apesar de que eu gosto muito da série do Hannibal. Eu amo também, é muito boa. Essa série é muito boa. Pra mim, cara, é uma série simplesmente maravilhosa. Eu sinto muito ela ter terminado com 3 temporadas. Entendo que poderia... Cabia pelo menos mais umazinha ali, mas... Ou um filminho pra ter um desfecho ali, alguma coisa. Seria, assim, é fantástico. Eu gosto muito do universo de Hannibal. Não concordo, obviamente, com as práticas, né? É bom a gente sempre deixar isso claro, mas eu gosto muito da estrutura, da história, do enredo. E Friends, eu simplesmente, eu tinha box com os DVDs, eu assisti e reassisti episódios, e eu ria muito, alguns episódios especificamente, eu ria muito todas as vezes, e eu ficava assim, cara, isso é muito idiota, por que eu tô rindo disso, entendeu? E em relação ao anime, eu fico entre Bleach e Dragon Ball, são os 2 animes, assim, que eu levo pro coração. Bleach eu acho que foi um dos melhores em que eu assisti, assim, como um todo, em forma de me apegar a personagens e tudo mais. Dragon Ball eu entendo que é até uma coisa mais nostálgica, porque eu assisto desde o Dragon Ball, desde o Goku criança até o Goku praticamente bisavô, né? Então, assim, acompanhei a jornada inteira, assisti filmes, menos o live action, porque... Também não dá, você tem né? Maravilhoso! Né? Você tem limites. É tão ruim que é bom. Eu sou a favor Eu gosto das muito coisas que desse são tipo tão de ruins. coisa. Não, que dá é pra tão ver bom. The Office, né? Transformers, assim. Não, mas The Office é bom, tá falando. Não, mas é porque é cringe. Sim, Ah, vergonha alheia, um vergonha cringe, alheia. é um cringe, mas... Cara, coisas que são tão ruins que são boas. Eu tenho muito coisa de memória afetiva quando eu tô assistindo as coisas. Assim, primeiro, assim, pra mim, acho que é a obra que eu mais gosto no mundo de tudo, que é um filme, que é uma animação, que é Toy Story. Eu sou apaixonada por Toy Story, eu amo muito, porque Toy Story fez parte da minha vida desde pequena. Eu chegava todo dia da escola, fita cassete ainda, e aí minha avó colocava e eu assistia Toy Story 1 e 2, porque na época só tinha 1 e 2, o 3 e o 4 já são mais recentes. Porque eu via todo dia. E eu gosto muito de Toy Story. E aí eu sempre gostei muito mais de animações. E aí quando eu descobri o mundo do anime, outro anime que eu gosto muito, tá no meu top 3 ali, que é Dragon Ball também, que eu assisti numa época da escola, que tava até que, assim, tava no final da escola, eu ia mudar, porque eu tava terminando o fundamental. O ginásio, tava terminando o ginásio. E aí eu ia pro ensino médio e tal, acho que faltava 1 ou 2 anos pra ir pro ensino médio. E eu chegava em casa todo dia e ia assistir Dragon Ball, ficava horas
na frente do computador assistindo. Isso que eu já tinha visto quando era criança, mas tinha visto esporadicamente, né? E depois, quando eu entendi o que era anime mesmo, comecei a assistir. Gosto muito de Dragon Ball. Também tem um anime que eu gosto muito, que é Fairy Tail, que é outro que traz... Eu amo, sou apaixonada. Tenho tatuagem de Fairy Tail, tenho tatuagem de Black Clover também, que eu gosto muito. E são animes também que remetem muito à temática da amizade. O poder da amizade. Eu sou apaixonada pelo poder da amizade. É clichêzão. Não é que a gente tá falando coisas clichês, ou então não tão boas assim que a gente gosta, então é isso. Eu sou apaixonada por essa temática. E aí, série eu também tenho um pouquinho mais essa... É um pouquinho mais difícil porque eu fico lembrando, peraí, qual série que eu gosto? Aí às vezes eu fico pensando, não quero ser injusta com nenhuma, mas eu gosto muito de Umbrella Academy, eu gosto muito de como eles introduzem a música com toda a questão ali da tem uma linguagem tempo. muito legal. Exatamente, essa série. tem uma aliás, artística, poética I muito Jared forte. Way, né, gente? Sim, é muito bom. E a série que eu vi recentemente, que eu era... Até conheci um pouco do universo, mas não era tão, assim, fã, que é Sandman. Ah, Gostei sim. muito de Sandman. Gente, assim, é o meu eu fiquei marido, pra quem não apaixonada. sabe. O Sandman é meu marido. Cara, é muito bom, gostei muito. Então, normalmente eu penso assim, normalmente são as séries, animes que fizeram parte muito tempo da minha vida, filmes, então... E eu sempre gostei muito de animações, então normalmente eu sou puxada um pouco mais pros animes mesmo. Legal. Vocês gostaram de Arcane? Muito, muito. Linda, né? Arcane, eu não esperava que Arcane fosse tão bom. Muito igual linda. foi. E uma temática até, assim, adulta. É. Não foi nada bobo, assim, E é uma história do jogo. bem complexa, intensa. Sim. Eu recebi muito comentário de gente assim... Cara, eu nunca joguei, mas eu achei lindo, Muita assim, gente fez isso, acabou passando por isso. Depois, às vezes, até tentou jogar por conta da série. Não, e virou uma febre de Jinx e Caitlyn e vai, né? Eu Tipo... acho que essa é uma das graças do League of Legends. Todas as lores são muito complexas. E boas. E tem umas lores que são extremamente pesadas. Aham. E quando surgiu o comentário de Arcane, como é que isso ia ser adaptado, eu já falei assim, ai, meu Deus. Eu achei que... Não, mas é umas Arcane histórias que vai ser um muito mata desenho. o pai do outro, a mãe do era uma outro, uns coisa- negócios Arcane assim. trouxe uma coisa muito forte, assim, É. muito pesada. Uma crítica também, né? E foi muito surpreendente, assim, eu fiquei muito feliz quando... Eu acho que eu fiquei mais feliz do que realmente falei assim, caramba, porque eu tava torcendo muito pra dar certo, porque o real acho que é um universo que tem que ser levado pra fora da nossa bolha, assim, Sim. sabe? E a Arcane fez isso muito bem. Sim. Nossa, amei. Vi a série depois do Making Off. Aham, Raise the Rich, sim. que é excelente também. Então, quem não assistiu, assista. Porque é muito interessante a gente ver a construção, todos esses anos que eles passaram construindo a série. Sim. Como aquilo realmente foi se desenvolvendo, as escolhas que eles tiveram que fazer, não gostaram, desfaz, contrata depois outras pessoas. Então, sei lá, aquilo acabou me aproximando muito mais da série do que eu já era, porque eu Sim. gostei muito da série. A forma de construção, a forma com que eles colocam numa situação que você tem que escolher algumas coisas, você é Team Vi ou você é Team Jinx, mas as duas têm razão em determinado ponto. Sim. O Jace e o Victor, exatamente também. E Você fica pode só maluco. gostar do poro do Rei Mendiger. Não tem problema. Fica à vontade. Tem gosto pra tudo, né? Você pode só assistir e falar, meu Deus, quantas mulheres bonitas. É. Super válido também, não tem problema. Gente, agora só uma brincadeirinha com os campeões do LoL. Qual que é o main de vocês? Qual que é o campeão favorito de vocês? Garen. Garen? Não, é Yorick, é Yorick. Yorick? Sei, eu não quero ter que escolher. Não, brincadeira. Eu jogo de Jarvan. E o Jarvan foi o primeiro campeão que eu comecei a jogar na jungle, então eu acabo me apegando um pouco a ele. Mas eu também gosto muito da Soraka. E daí... eu não sei, eu não gosto. Eu gosto que é uma coisa bem dualidade ali, o Exatamente, negócio assim. gente. Um Jarvan e a Soraka. Eu tenho 3 campeões que eu falo que são minha santíssima trindade, que é Jhin, Kai'Sa e Xayah. A Zaya é Eu maior. amo demais esses 3, não consigo decidir qual é. Eu adoro o conceito dos 3, o Jhin, a parada lá da arte, a Kai'Sa também. A Kai'Sa, engraçado, né? Essa parada da memória afetiva. A Kai'Sa, eu comecei a jogar de Kai'Sa, ela foi lançada num momento muito ruim da minha vida, e eu comecei a jogar com ela e eu ouvi as falas dela, eu falei... E, tipo, isso me aproximou da campeã. Isso é muito bacana, isso também daí sentir. A Kai'Sa tem esse carinho muito grande pela campeã, pela história dela. Assim, acabou me ajudando, assim, no momento ruim, sabe? Os jogos fazem muito isso com a gente. E a Zaya, por ela ser rebelde, Porque a por ela Zaya é mandar em perfeita, tudo. gente. A gente não precisa de grandes É explicações. isso, Quem ela não mandar ama a em Zaya tudo. tá errado. Exatamente. E aí eu não consigo decidir entre esses 3, então são os 3, assim. Qual campeão vocês baniriam pra sempre? Vários. Vários?
Timo. Inclusive, eu tenho uma história interessante de Timo. O Timo foi o único campeão que eu nunca comprei na loja e nunca vou comprar. Ai, não sei, acho que Sona. Gente, eu tenho um preconceito com o Draven. Eu tenho um preconceito muito grande com o Draven. Eu acho que É justo. É que, como eu jogo main ADC, eu tenho um preconceito com o É só um Draven. Minions. Mas é pelo até o meme da Soraka e da Sona, né? Que elas... Sona não. Jana. A Jana. Coitada. Não, da ela Jana. é irritante. Esqueci. Verdade, Mas ela é Jana, irritante. completamente ela é irritante. isso. E existe uma rixa de soraquistas e janistas, né? Ah, Meu isso aí eu não Deus sabia, do não. céu. Qual é o campeão que vocês mais gostam de jogar contra? Assim, qualquer lane que vocês tiverem, assim, um que vocês adoram Se eu tiver dar uma de macetada. Soraka, se eu tiver de Soraka, eu gosto de jogar contra qualquer campeão que tem a habilidade de vir pra cima de mim ou do meu inimigo, porque ele vai perder. Ah, entendi. Eu estou afirmando pra você. Caraca. Se eu tiver de Soraka, Botou banca. vai, Nocturne, Caim, Jarvan. É muito bom jogar de Soraka com qualquer um desses campeões. Ele vai tomar um silence no pé dele, ele vai ficar muito tiltado e ele não vai jogar mais. Cara, eu gosto muito de jogar contra Riven. Ah, é? Porque todo jogador de Riven, não sei, sabe? Ele É louco, é maluco. Tem esse quê de maluquice, esse quê de loucura, e ele acha que vai dar certo toda a play. É, Ele eles dão acha. emocionada, Ele né? sente, Aham. ele sente que ele vai sair de lá e fazer o dubzinho. Porém, o meu Garen não deixa. Eu queria levantar só um ponto. Eu adoro jogar essa matchup porque a cara dos Eu Team comecei a Riven jogar LOL amassados. top. E eu Ai, jogava que de delícia. Riven e eu bania Garen exatamente por Eu causa queria só disso. levantar um abafado. ponto. Se emocionar e achar que toda play vai dar certo, não é exclusivo de mains River. É o problema de top laners. De top laners, eles acham que vão carregar o jogo Eles acham que sozinhos. não carregam o jogo sozinho, exatamente. Normalmente Mas não dá tá pra tudo depender bem. da bot lane. E você, tá? Felizmente. Qual? Eu já vou dizer o contrário. Normalmente não dá pra depender da top lane. Porque eu passo muito Não, por bot isso. lane só se ferra. Eu passo muito por isso. Sempre perco cada top lane. É muito raro o meu top lane ir bem, mas tudo bem. Eu adoro a Massavane. Adoro a Massavane. Principalmente quando eu tô de Jean. Adoro dar alt range nela. É uma delícia, assim. Sempre quando eu vejo uma Vayne, assim, instalocada do outro lado, eu pego o Jean, porque eu me dou muito bem de Jean contra Vayne, então eu adoro. Ó, Vayne top, inclusive quem joga de Vayne top não tem caráter, tá? E Aí, Vayne Quando eu caio de top, eu tenho que jogar de Vayne. Eu não jogo com nenhum outro boneco do top, eu vou fazer o quê? top, é assim, também existe um grande prazer em amassá-los. Gente, tá roubando, tá Vai roubando. atirador top, tá errado. Tá completamente errado. Eu tô numa situação muito complicada. Porque eu tô no meio de uma top laner de duas amigas. Não muda, eu tô quieta Os aqui. bons costumes, Isso aí. vamos manter a Conceito precisa ser Então, assim, respeitado, né? Você chegar no top de Vayne, então assim, me dá uma motivação a mais. Eu falei assim, eu vou amassar esse cara. E aí, normalmente, eu já vou de Sejuani. Outro dia eu joguei de Shyvana contra uma Vayne, level 6. Nossa, tomou uma baforada na cara, sumiu. E foi uma Cadê Vayne de gelinho. Que isso? Era pra ela me dar o slow na hora que ela... Aham, aí ela ia te tacar ataque Ia básico me pra tancando. sempre. Nunca conseguiu. Fazer o quê, né? Um abraço Vayners do site. Não gostamos de vocês, porque depende. Gente, eu jogo de Vayne também. A gente gosta. Bom, gente, é isso, meninos. Muito, muito obrigada por essa conversa. Foi muito especial. E eu espero que as Copas façam muito sucesso, que todo mundo acompanhe as competições. Vou deixar os links aqui pra vocês na descrição dos canais que vão passar e também nos canais oficiais da Riot que vão ter as informações e tudo mais. Meninas, muito obrigada. Não sei se vocês querem deixar um recado final aí. Ai, alguma gente, coisa. obrigada pelo convite, primeiramente. É muito... Aliás, obrigada, Riot, pelo É convite. muito, é muito legal a gente estar podendo falar com um público que não necessariamente é 100% nosso. Então, é o que eu falei. Eu tenho um prazer absurdo. Um dos meus objetivos agora é tentar levar cada vez mais a palavrinha do League of Legends e dos esportes para outras bolhas. Eu acho que isso é muito importante. E, galera, acompanhem no CBLOL, claro. A gente tem que falar. Nós Isso aí. voltando no que vem, mas é isso aí. Estamos em janela de transferência, muitas Acompanha fofocas CBLOL. rolando, então fiquem de Muitas olho. fofocas rolando. E acompanhe a Ignis Cup, que é o nosso campeonato feminino, o primeiro campeonato feminino oficial da Riot no mundo. Então, não tem em nenhum outro lugar. E começam as playoffs dia 1º de novembro, a final é dia 12 de novembro. Então, nos canais oficiais da Riot, do CBLOL. Então, vai ser muito da hora. É isso aí. Isso aí, gente. Um beijo pra vocês e até a próxima.